Olá, turminha! Hoje o professor Fernando está aqui para trabalhar com vocês e reforçar os estudos que nós já estamos fazendo na plataforma sobre a maneira de fatorar os números, ou seja, fatoração, que é a decomposição de números em fatores primos. Porque fatorar nada mais é do que decompor o número em fatores primos, ou seja, é escrever um número por meio da multiplicação de números primos. Na fatoração, eu tenho que lembrar que nós utilizamos os números primos obedecendo uma ordem crescente de acordo com as regras da divisibilidade. E em razão desse termo, a fatoração utiliza-se desses números primos. O que são os números primos mesmo? São aqueles números que são divididos somente por um ou divididos por ele mesmo. Nesse caso, eu coloquei 3 exemplos aqui para que nós trabalhemos então o processo de fatoração. Primeiro, nós temos o número 16. Então é importante que nós coloquemos o número que nós vamos fatorar e façamos uma reta na vertical para que a gente possa fazer então esse processo de fatoração, ou seja, de decomposição deste número em fatores primos, certo? Quando eu vou começar a fatorar, eu tenho que lembrar que eu tenho que começar a dividir esse número pelo menor número divisível. Nesse caso, o menor número que se divide 16 é o número 2. Então, 16 dividido para 2, qual que é o produto dessa divisão? 16 dividido para 2 é 8. Eu sempre vou continuar essa divisão, sempre respeitando a ordem da divisibilidade, as regras da divisibilidade. Então, nesse caso, o menor número divisível por 8 também continua sendo o número 2. 8 dividido para 2 é igual a 4. Dá ainda para dividir por 2? Dá. 4 dividido por 2, que é o menor número divisível, também será 2. 4 dividido para 2, o resultado é 2. Quando eu tenho aqui esse número, ele é um número primo. Por quê? Porque eu sei que o número 2, ele é somente dividido por 1 ou dividido por ele mesmo. Então, nesse caso, 2 dividido para 2 é 1. Quando nós chegamos aqui no 1, nós temos a noção, então, de que nós terminamos esse processo de fatoração. Para vocês observarem que essa decomposição em fatores primos, essa fatoração ela está correta, eu vou dividir esses números um pelos outros e vocês vão observar, eu vou multiplicar, na verdade, desculpa, esses números um pelos outros e vocês vão observar que eu vou chegar neste número aqui, ó. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 vezes 2 é igual a 16. Então, observem que aqui a nossa fatoração ela está correta. Vamos para o próximo número, o número 9. Nesse caso, vocês observam que o número 9 ele não é um número par, então ele não é divisível por 2. Qual que é o próximo menor número divisível? Nesse caso, será o número 3. 9. Então, dá para dividir para 3, certo? 9 dividido para 3 é igual a 3, certo? Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Ou seja, 9 dividido para 3 é 3. Qual número agora nós vamos continuar dividindo? Número 3 é divisível somente por 1 ou por ele mesmo. Então, eu vou continuar dividindo por 3. 3 dividido para 3 é igual a 1. Chegamos no 1, terminamos o processo de fatoração. Observem que se eu multiplicar 3 vezes 3, eu vou ter 9, que era o número que nós estávamos fatorando. E como último exemplo, eu tenho o número 28. É um número maior, certo? Então, essa fatoração ela vai ficar um pouquinho maior também. Então, qual é o menor número divisível que nós temos aqui? É o número 2. 28 dividido para 2. Qual que é o meu resultado?
14. 14 dá para dividir por 2 ainda? Dá para continuar dividindo. 14 dividido por 2 é 7. Ótimo. Agora eu observo aqui que esse número não dá para continuar sendo dividido por 2. Se eu for seguindo a ordem, a sequência das regras de divisibilidade, eu vou observar que ele também não é divisível por 3, ele não é divisível por 4, ele não é divisível por 5, nem por 6. Ele somente é divisível por 1 ou por ele mesmo. Ou seja, 7 só é divisível por 7. 7 dividido para 7 é igual a 1. Chegamos aqui então no resultado final dessa fatoração. Vamos conferir se ela deu certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7 é igual a 28. 3 vezes 3 é igual a 9. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, observem, moçada, que o processo de fatoração não é um processo difícil. Eu tenho somente que estar atento a esses pequenos detalhes. Bons estudos para vocês e que vocês possam estar aprendendo, utilizando esse momento para estar evoluindo como pessoa, evoluindo como estudante e aprendendo várias coisas